mais uma vez a história do meu Rei Criador, como deixou seu lar de glória, vindo por amor. Em Belém houve alegria, anjos ao redor, num sinal uma grande estrela guia, no céu a brilhar. Sei que me fez feliz, Cristo trouxe salvação, trombetas a soar e anjos a cantar. Glória ao meu Redentor, com pastores e sábios a contemplar, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Quando vier com poder e glória para salvar os seus, não precisaremos de estrela guia. Vamos para o lar, lá não há mais dor, tristeza, lágrimas não há mais. Só o Rei que reina sempre, pois a morte Ele venceu. Sei que me fez feliz, Cristo trouxe salvação, trombetas a soar e anjos a cantar. Glória ao meu Redentor, com pastores e sábios a contemplar, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Sei que me fez feliz, Cristo trouxe salvação, trombetas a soar e anjos a cantar. Glória ao meu Redentor, com pastores e sábios a contemplar, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Amém?
Ele é o Senhor, Ele é digno de toda honra e todo louvor. Por favor, Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia. A partir do verso 21, nós temos uma história. Eu vou falar um pouquinho sobre essa história e vamos tentar extrair algumas lições para a nossa vida cristã. Se você puder, onde você estiver, talvez você esteja me assistindo também pelas redes sociais, você que está me vendo pelo YouTube, Facebook, você também pode aproveitar esse momento e entregar seu coração a Jesus e orar comigo. Oremos. Pai do céu, muito obrigado pela oportunidade que nos desejas conceder de ouvir a Tua voz, mais uma vez, através da Tua palavra, que a Tua bênção nos alcance nesse instante, através da leitura das Escrituras. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus, amém. Crise é o que nós estamos vivenciando há um bom tempo. Desde que o mundo é mundo, gente, sempre houve crises. Até Cristo voltar, nós vamos passar por várias crises. Crises emocionais, crises matrimoniais, crise na área da saúde, crise na política, crise e muitas crises. Antes de Cristo voltar, é o que nós temos vivenciado até o momento. Mas existe uma crise medonha, dantesca, forte, poderosa, que tenta destruir algo muito especial, algo muito fundamental, algo muito importante para a nossa vida. Eu me refiro à família. Falar em crises, as crises, assim como as provações, elas são inevitáveis. Não podemos evitar. Algumas são inevitáveis. As crises também, elas são imprevisíveis. Acontece. E sempre acontecerá crise na nossa vida. Elas também são inadministráveis. Eu fui procurar, existe essa palavra no dicionário. Nós não podemos administrar certas crises. Mas para fechar, apesar de serem inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, elas são pedagógicas. Elas nos ajudam a entender algo. Elas nos educam. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas, essas coisas incluem crises também, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Concordam comigo? Eu também concordo com o apóstolo Paulo. Em tudo, disse o mesmo apóstolo para os gentios, dai graças, porque esta é a vontade do papai. Sei que Deus ele tem suas vontades também. Deus tem a vontade soberana, chamamos de ativa, e também tem a vontade permissiva. É certo que Deus nunca teve desejo, nunca teve vontade de que os seres humanos sofressem, mas o desejo e a vontade são justamente do inimigo de Deus, o diabo. É claro que Deus não tem desejo, não tem vontade de que os seus filhos sofram e morram. Quando alguém morre, foi vontade de Deus. Você já foi em funerais e sempre tem funerais e olha que dizem as mídias aí que já ultrapassam 186 mil mortos, 186 mil vítimas da Covid-19. Isso é o que diz a mídia, né? Consórcio lá de imprensa. Deus
nunca desejou que mais de 186 mil, só aqui no Brasil, morressem por causa da Covid-19. Aí eu pergunto, foi vontade de Deus que essas 186, menos um pouco ou mais um pouco, morressem de Covid-19? Foi vontade de Deus ou não? Sim e não. Não foi vontade de Deus ativa, mas foi vontade de Deus permissiva. Deus não tem esse desejo ativo de que os seus filhos morram, mas o pecado entrou no planeta. E por conta do pecado ter entrado no planeta Terra, nós temos que passar por este momento difícil. Às vezes nós criamos situações e sofremos por causa dessas situações que nós mesmos financiamos e criamos. Mas existem coisas que não estão ao nosso alcance. São inevitáveis, são imprevisíveis, são inadministráveis. Mas Deus ainda tem a sua vontade, sempre terá ativa, que a vontade ativa de Deus é que nada de ruim aconteça com cada um de nós, seus filhos. Agora, se as coisas ruins acontecem a pessoas boas, assim como a pessoas também más, Deus permite. Mas nós temos que entender, diferentemente das pessoas que não têm esperança lá do lado de lá, temos que aprender que essas coisas inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, são pedagógicas. E temos que extrair essas coisas, essas crises, para o bem nosso, como disse o apóstolo. Uma família está em crise aqui no contexto bíblico. No capítulo 5, verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Mestre, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. No verso 24 do capítulo 5 de São Marcos, diz que Jesus foi com ele. Amigo, aqui está uma família em crise. Aqui está uma família em uma das maiores e dantescas crises que eu já vi na própria pele. A perda de alguém muito querido. A perda de uma pessoa tão querida. Aqui está uma crise. Por falar em crise, elas são o quê? As crises são o quê? Pedagógicas, inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. Jairo podia administrar aquela crise? Estava fora do seu alcance. A família brasileira, ela se encontra em crise. A família do planeta, ela se encontra numa crise muito terrível. Nós temos ouvido nos últimos anos uma frase que parece que cada dia que passa tem mais pessoas que se simpatizam, tem mais simpatizantes. E a frase é: a família é uma instituição falida. Vocês já ouviram isso? Aí algumas pessoas têm modelos diferentes do que a Bíblia ensina sobre família. E há cristãos, há religiosos que andam com essas ideias heréticas, dizendo que a família deve ser diferente. Eu li recentemente que 70% das crianças da antiga entidade FEBEM, vocês já ouviram falar na FEBEM, né? Antiga. Essas famílias, essas crianças, no caso, elas são provenientes, sabe de onde? De igrejas evangélicas. A maioria desses menores infratores tem nomes bíblicos.
Eu sou pastor de 6 igrejas lá no Rio de Janeiro. E eu conheço, é o 11º ano que eu estou lá no Rio. E eu sou pastor de favela, eu entro em favelas, eu vejo pessoas ali, né, que já foram desbravadores, que estão hoje no mundo do vício, no mundo das drogas. Isso é real, isso é claro. E há pessoas que, no meio desse vício, com nomes tipo Davi, conheço alguns Daniéis no meio deles. Diferentemente, né, o seu próprio nome não faz, de fato, não deveria ser conforme o caráter. Então, parece-me que esses dados, 70% que eu mencionei para vocês, revelam que alguma coisa está muito diferente e está muito errada no meio da cristandade, no meio de nossas famílias amadas, de nossas famílias queridas. E alguns sintomas de famílias em crise, por exemplo, quero mencionar para vocês, alguns sintomas dessas famílias em degeneração, né, que se nos apresentam são crises, desencantos, são desilusões nos casamentos, são divórcios, são crianças abandonadas, são crises como filhos irreverentes e indiferentes aos pais, brigas constantes entre os casais. Tudo é crise. Em alguns casos, a situação tem se agravado de tal maneira que o lar não passa de 3 coisas: um hotel, um posto de gasolina e um campo de batalha. Um hotel onde os membros se encontram apenas para comer e dormir, um posto de gasolina onde só vão para abastecer e um campo de batalha onde só se encontram para quê? Tem gente que diz assim, que o céu, ou melhor, o lar, gente que diz assim, não, Ellen White falou isso em O Lar Adventista. O lar é o pedacinho do céu aqui na terra, concordam? Mas muitas vezes, quando se perde o verdadeiro sentido da família, o lar não é um céu. O lar se torna um inferno em muitas casas. O lar se torna um campo de batalha. Agora, como inverter este triste quadro, irmãos? E como transformar o meu lar, o seu lar, em um templo vivo, em uma igreja, em um céu, como diz a escritora americana, inspirada pelo Espírito Santo. Como fazer isso? Como inverter e transformar esse lar nos objetivos de Deus? A família, de fato, para sua estabilidade, ela necessita urgentemente de um renovo, de uma motivação espiritual. Claro que muita gente pensa que comprando móveis novos fará com que o seu lar se torne o lugar mais atrativo e mais verdadeiro e mais harmonioso do planeta. Infelizmente, o dinheiro, ele pode fazer com que você e eu consigamos comprar mobílias de última geração, comprar grandes imóveis, mas o dinheiro, irmão, não pode comprar um lar feliz, que é mais importante. A família, ela é um projeto de Deus, um projeto divino. Nasceu no coração de Deus. E o coração de Deus tem pela família um apreço que nós não podemos mensurar. A família é a ideia do céu, não do inferno. A ideia do inferno é justamente o oposto, é justamente o contrário, é destruir algo celestial. Eu digo celestial porque veio do céu e foi criado, a família foi criada, o lar foi criado na terra antes do pecado.
O sexo foi criado antes do pecado. Aí o que é que o diabo fez? E o que é que ele continua fazendo? Inverte os valores, deturpa o sacro, destrói o sagrado, tornando-o profano. É isso que o diabo continua a fazer. Para Deus, a família é essencial ao plano de alcançar esse planeta. Olha só, Deus criou os seres humanos para isso. Ele começou com um casal, não foi? Adão e Eva. Você sabe o que aconteceu lá na eternidade, quando Lúcifer se rebelou contra Deus? Lembram disso? Lembram? Se rebelou contra Deus, Deus expulsou Lúcifer, junto com Lúcifer vieram vários anjos. A Bíblia menciona 1/3. A Bíblia diz a terça parte. Então, os anjos, juntamente com o diabo, 1/3, foram expulsos para onde? Para o planeta Terra. Agora vem cá, ficou um buraco no céu ou não ficou? Ficou. Você sabe o que significa 1/3 em matemática? A Bíblia diz que 1/3 dos anjos de Deus. Quantos anjos Deus criou? Alguém sabe dizer aí a quantidade? Sabe mensurar isso aí? Miríades de miríades. Nós não podemos mensurar. 1/3 desses inumeráveis seres sagrados, 1/3, infelizmente, juntamente com Lúcifer, foram expulsos para a terra. Agora pergunto, é muito anjo ou não é? É. Ficou um vazio no céu. Você acha que Deus ficou feliz com isso? Não. Ficou um vazio no céu? Ficou. Agora para preencher esse vazio, qual é o objetivo de Deus? Para preencher esse vazio que o diabo fez no céu, na eternidade, o que é que Deus planejou? Construir uma terra maravilhosa, e ele fez perfeita. E o que mais? Povoar esta terra com famílias. Então Deus, para preencher esse vazio que Lúcifer e os anjos deixaram lá na eternidade, ele criou o ser humano, criou a família humana para preencher o vazio que os anjos e o próprio Lúcifer fizeram e deixaram. Olha como vocês são especiais. O diabo não quer que a gente pense que nós somos especiais. O diabo quer destruir você. O diabo quer destruir sua casa. O diabo quer destruir sua família. O diabo quer destruir você, meu irmão, minha irmã. Se liga! Então, um dia Jesus veio ao mundo e sentiu na pele o que o diabo fez. Quando viu uma família sofrendo. A Bíblia diz que Jesus encontrou um chefe da igreja, um líder espiritual, religioso, chamado Jairo. Mas Jesus entrou na casa de Jairo, viu o que o diabo havia feito naquela casa. E o que foi que Jesus fez naquele dia? É a mesma coisa o que ele pode fazer hoje, em meio à sua crise, no meio da sua casa, da sua família. O que foi que Jesus fez? Vamos lá. Você sabe que a menina teve uma doença, a menina de Jairo. Nós não temos o nome dela aqui, mas o nome do pai está aqui bem claro. E a Bíblia faz questão de dizer que ele era um líder religioso da sinagoga para os judeus. Então, as doenças são terríveis, e quando elas vêm, também inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis às vezes, mas são pedagógicas. Então, as doenças assolam alguns lares, assim como as doenças chegaram na casa daquela família. E olha que as crises, as doenças, elas não escolhem a família não, viu? Se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, não escolhe não. Elas vêm para derrubar mesmo, para destruir. E chegaram na casa de Jairo.
Mas não somente doenças físicas assolam hoje o meio cristão. Por exemplo, egoísmo tem assolado a vida de muitos lares. Ressentimentos, ausência de perdão, mágoas, lembranças do passado, impurezas, lascívia, infidelidade, frieza espiritual, mundanismo. Tudo isso está dentro de nossas casas, nas melhores casas. Por quê? Lembram da história do Jairo? Ele era chefe da sinagoga e a doença estava na sua casa. Lembre-se, o alvo maior, repito, de Satanás é a família. Como Deus vê hoje a sua família? Como Deus vê hoje a nossa família? Na casa de Jairo, a Bíblia diz que a menina estava muito doente. Eu li esses primeiros versos para vocês entenderem que a menina estava viva ainda, mas ela estava muito enferma, semi-morta, moribunda. Ela estava numa situação terrível. Pergunto a você, minha querida família dos Santos do Mundo 2, e você que me assiste e me ouve pelo YouTube, Facebook, nas redes sociais, pergunto, como está a sua saúde emocional? Como está a sua saúde física? E principalmente, como está a sua saúde espiritual? A sua família? Há alguma doença afetando de fato a sua esposa, o seu marido, os seus filhos? Qual é o diagnóstico da sua casa? Qual é o diagnóstico real da nossa família? Bem, o que morreu na família? Interessante que ela está doente. A menina, veja o verso 35 do mesmo capítulo 5 de Marcos. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga para dar-lhe o recado e disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Até aquele momento, quando Jesus estava conversando em meio a uma multidão que o acotovelava, de repente, nesse intervalo de tempo, a menina estava viva ainda, estava doente ainda, assim como nossos lares ainda estão doentes, na UTI. Enquanto Jesus vai caminhando, aproxima-se, vocês conhecem a história depois, daquela mulher com fluxo de sangue, lembra, né? Justamente nesse intervalo. Aí eu passo por esse intervalo e vou direto no verso 35, quando alguém chega para Jairo e diz: Jairo, a tua filha morreu. Pronto, ela já estava doente e ainda estava viva. Aos olhos humanos, a ótica da ciência, a menina ainda tinha chance de vida porque estava viva, porém debilitada. Mas agora alguém chega para Jairo e diz: não incomoda mais o mestre porque ela já morreu. Lembram antes, nos versos 21, 22, por exemplo, a menina estava doente, mas Jairo foi até Jesus e pede insistentemente a Jesus que o livrasse da morte, que pudesse curá-la. Jesus até falou para eles: a tua filha vai ficar boa, creia somente. Enquanto isso, Jesus cura uma mulher, apenas quando a mulher toca em suas vestes. E lá na frente, no verso 35, a mulher chega, alguém chega para Jairo e diz: não adianta mais não, já morreu, não tem mais oportunidade, não tem mais chance de cura. Então não adianta chamar mais Jesus, não adianta chamar mais o mestre, porque essa menina já morreu. Agora vou para a parte final do sermão. Irmãos, o que foi que morreu na família? Será que estamos contribuindo para essa situação? A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Algumas coisas já morreram na sua casa, algumas coisas já morreram na sua família, no seu casamento, nesse ano de 2020 que praticamente já passou.
O que é que morreu? O tempo, a cortesia, a estima, o diálogo, a esperança, o amor, a fé. Isso já morreu? Muitas, infelizmente, muitas famílias, entre nós, em boas famílias, estão de luto. O profeta Jeremias disse: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. A morte exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Jeremias 9, verso 21. O ladrão veio, diz a Bíblia, o próprio Cristo falou, né? E matou muitas coisas nos nossos lares. O verso 38 diz assim, ó: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus foi ter com ele. Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. A Bíblia diz que eles choravam muito. Choro, há alvoroço, no verso 38, há pranto. Quantas lágrimas, quantas, algumas em oculto, existem em nossos lares, em nossas casas, irmãos. Tem gente que é líder de igreja. Agora eu mexo com alguns, né? Os que estão aqui dentro e os que estão do lado de lá da tela. Quantos não vivem o que pregam? Não pregam o que vivem. Para se aparecer diante do púlpito, diante do público, são o cristão exemplar. Oh, meus irmãos, sejam autênticos. Sejam o que de fato vocês realmente são. Não sejam atores, não sejam atrizes, porque no inferno vão estar assim, ó. Sejam fiéis à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais. Muitos são na igreja o que deveriam ser na oficina, na carpintaria. Sejam de fato autênticos, sabe? Por isso que a Bíblia diz, com o próprio Cristo em seus lábios, ele menciona, ele diz: sejam puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sabe quem é que vai ver Deus? Quem é puro de coração. E sabe o que significa ser puro de coração? Não é ser perfeito, não, porque a perfeição só quando Cristo voltar. Não importa o que dizemos ser, isso é pureza de coração. Mas o que realmente somos, caminho a Cristo, está aqui, ó, nunca esqueça desse texto. Não importa o que dizemos ser, mas o que de fato, verdadeiramente, somos. Há alvoroço na família, na casa, no lar daquele grande líder da sinagoga. O povo está chorando, a Bíblia diz muito choro, pranto, lágrimas. Aí o que é que fez o líder da sinagoga, Jairo? O que é que ele fez? Ele era o responsável da sinagoga, mas também antes da sinagoga, antes da igreja, nós temos uma igreja. Isso aqui, gente, a igreja adventista do sétimo dia é uma extensão da sua casa. Muitas pessoas ficam reclamando: ah, não gostei do pregador, não gostei do cantor, não gosta de nada, vem para a igreja só para criticar o cão do inferno na pessoa. Aí sai reclamando de tudo, até de Deus reclama. Eu não ouvi a voz de Deus, não ouviu, claro que não ouviu. Porque não somente depende do pregador, mas o receptor precisa se preparar para receber a bênção de Deus e ser um verdadeiro adorador. Não tem nada de bom na igreja. Você viu como ele erra o português? Você viu como ele desafinou na voz? Sabe o que é a igreja? É você. É a extensão da sua casa. Ah, os cultos são muito mornos. Eu não senti nada. Tem que virar o olho para sentir. Tem que gritar para poder sentir o Espírito Santo.
Tem que derramar lágrimas para dizer que realmente foi uma bênção. Que é isso, gente? Deus colocou dentro de nós a emoção, é verdade. Mas existe razão também, não é? Aí o indivíduo diz que nada está bom. Nada está bom. Irmãos, antes de mais nada, a igreja é a sua casa. Sabe por que as igrejas têm cultos fracos? Sabe por que as igrejas estão desanimadas? As boas igrejas? Porque não existe culto familiar na sua casa. Quando tivermos boas reuniões espirituais, cultos poderosos na sua casa, com certeza acontecerão bons cultos na sua igreja, em Santos Dumont 2, em Santos Dumont 1, em Santos Dumont 3, 4, já estou profetizando, 5, porque a igreja somos nós. O que é que fez Jairo? Responsável por sua sinagoga, agora responsável por sua igreja. O verso 22 diz: ele se achegou a Jesus, falou com Jesus, se aproximou de Jesus, ele deixou o preconceito, porque ele era um líder. Jesus era um itinerante, Jesus nem teologia tinha, não precisou, né? Nem precisava, porque ele era Deus. Só que o povo não reconhecia como Messias. Mas Jairo teve que deixar o preconceito de, como líder rabino, como líder de sinagoga, como doutor da lei, como chefe religioso, ele teve que deixar o preconceito, sem se preocupar com o pensamento das outras pessoas que o conheciam, e foi ter com Jesus. A Bíblia diz no verso 23 que ele se prostrou, né, junto com o verso 22, ele suplicou com insistência, deixou a vergonha, e lembre do Salmo capítulo 50, verso 15, quando Davi diz: invoca-me no dia da angústia, disse Deus para Davi, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então ele suplicou com insistência para Jesus. Aí o que Jesus fez por ele é o mesmo que fará por cada um de nossas famílias agora, hoje e para sempre. O que foi que Jesus fez em favor deste lar, gente? Verso 24, Jesus foi com ele. Irmãos, Jesus está disponível para ir com você também em sua casa. Jesus, ele deu aquele grande chefe de sinagoga uma palavra de ânimo no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse: qual foi a palavra de ânimo que Jesus deu para aquele líder da sinagoga? Não temas, crê somente. E sabe o que aconteceu? Jesus foi até lá para fazer a grande obra que aquele líder de sinagoga jamais poderia fazer. A Bíblia diz que Jesus tomou a menina pela mão, no verso 41. Tomando-a pela mão. O que foi que Jesus fez? Tomou a menina pela mão. Jesus, ele toma a sua casa hoje. Jesus, ele toma a sua família hoje, pela mão. E em aramaico, ele diz assim, ó, Talita cumi. Alguns pensam que esse é o nome da menina, né? Não, ele falou em aramaico. Talita cumi. O que isso quer dizer? Menina, eu te levanto. Eu te mando, perdão. Levanta-te. Sabe o que ele quer fazer com sua casa hoje? Família Albuquerque, família Gonçalves, família Benedita, família Joana, família Angélica, família Júlio, família Everton, família, eu te ordeno, levanta-te. Enfim, portanto, Jesus, no verso 42, restaurou a vida daquela família, daquela menina. Tudo que ele fez na casa de Jairo, naquele dia,
Ele também pode fazer hoje, na sua casa, na sua família. Sua família, ela está enferma? Lembre-se, Jesus pode curar. Ah, pastor, não está enferma. Ela já morreu. Ele pode ressuscitar. Mas é preciso, irmão, irmã, que nos entreguemos a Ele. Entreguemos todos os nossos problemas na mão dEle. Como diz o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor. Ele está desejoso que a sua casa, que a sua família, que o seu lar seja como a casa do justo, grande tesouro, abençoada, farta, cheia de vida e abundante. Provérbios 15, verso 6. Essa é uma família que Jesus restaurou. E hoje Ele nos dá a oportunidade de fazê-lo novamente na sua casa, na nossa família, no nosso lar. Você quer que a sua casa seja um pedaço do céu? Enquanto você ouve essa linda canção, vocês conhecem essa música, que a sua casa tenha como o membro principal, o membro fundamental, o coração. Que Jesus seja, pode soltar, que Jesus seja o coração de sua casa. Lembra de Lázaro? Ele restaurou aquela família. Assim como o fez, pode Lázaro, restaurar a sua também. A sua casa. sai para fora. Quer ressuscitar a sua casa, sua família. E assim como Ele fez lá, nos seus tempos, Ele continua sendo o mesmo Deus de todos os tempos. Ressuscitará no nosso tempo a sua família. E que ela seja abençoada. E que abençoe todas as casas, todas as famílias. Porque Ele é o coração do nosso lar. Assim como é o coração do nosso lar. Que Ele seja presente todos os dias na nossa casa. E de fato, o nosso lar seja um pedaço do céu aqui na terra. Quando eu era pequenino, tinha medo de trovão, mas meu pai me acalmava, me cantando uma canção. Mas o tempo leva tudo, e a canção levou embora. Mesmo grande eu sinto medo, pois sou eu um pai agora. Outro dia eu chorei ao ouvir meu pai cantar. Entoou minha canção pro meu filho descansar. Ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar. Nele tenho aprendido como é bom poder te amar. Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo do meu lar, o coração. Minhas mãos tão pequeninas, foi mamãe que ajuntou, me ensinando com carinho uma prece ao Senhor.
A mamãe eu agradeço por me dar para Jesus. Quando passo por problemas, junto as mãos e sinto a luz. Outro dia eu orei pela fé, mamãe sarou. Eu apenas devolvi o que ela me ensinou. Ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar. Nele tenho aprendido como é bom poder te amar. Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo do meu lar, o coração. Meu Pai querido, nele tenho aprendido como é bom poder te amar. Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo do meu lar, o coração. Do meu lar, o coração. Desatai-o e deixai-o ir. Jesus quer dizer a mesma coisa que disse aquela menina na sepultura. Perdão, claro, morta ali na casa, quando disse assim: Talita cumi. Levante-se, eu te ordeno que a sua família em 2021 seja um pedaço do céu aqui na terra, e que Jesus seja o coração da sua casa. Obrigado, Pai. Porque apesar das crises imprevisíveis, inevitáveis, inadministráveis, elas são pedagógicas. Podemos aprender durante esse ano muitas coisas com essa crise. Alguns se separaram, alguns morreram. Mas os que estão ainda vivos fisicamente, Senhor, mas estão no CTI espiritual, a sua casa parece que não tem mais solução, que o Senhor possa restaurar esta casa, restaurar a vida familiar, restaurar todas as famílias aqui desta igreja e daqueles que estão me assistindo através das redes sociais. Fica conosco, Senhor. Nos dê um restante sábado na tua companhia. E, por favor, nos ordene. Nos levante. Ressuscite nosso lar. Nossa vida espiritual. Nossa vida emocional. Pois te oramos agradecidos. Em nome de Cristo. Amém.